Próximo, por favor. Tá, eu mandei o crucificado e um sobre cristofobia para vocês. Amém? Vamos lá então a palestra número 1, nas engrenagens. Coloca lá para mim, por favor. Muito bem. Quem tem cunhado aqui, levanta a mão, por favor. Cunhado. Muito bem. Cunhado não é fácil, né, irmãos? Verdade ou mentira? Verdade, verdade. Alguém tem cunhado vendedor? Levante a mão, quem tem cunhado vendedor. Esse cunhado é o pior. Muito bem. O meu cunhado um dia foi me visitar. Olhei para ele e muito cordialmente perguntei: o que é que você quer? Vamos resolver o seu problema. O que posso ajudá-lo? Não, eu queria um copo d'água. Fui lá, peguei o copo d'água, trouxe para ele. Falei: mas o que você quer? Ele falou assim para mim: você tem filtro d'água? Presta atenção nessa história, porque isso tem a ver tudo com a pregação do Evangelho e fazer apologética, a defesa da fé. Eu falei: filtro d'água? Minha água é maravilhosa, é uma água tratada, a nossa cidade tem um bom poço profundo, tranquilo, não preciso de filtro d'água. Ele falou: você tem certeza? Eu falei: tenho. Aí ele pegou o meu copo d'água que eu tinha trazido, a cilada. Ele já tinha pedido o copo d'água. Pegou aquele copo d'água então, pegou um líquido amarelinho dentro da bolsa dele ali, pingou 3 gotinhas dentro da minha água, e minha água ficou turva. Ele falou: essa água tem cloriformes fecais, essa água causa problema no esôfago, causa câncer no estômago. Eu falei: meu Deus, que água é essa? O que eu faço? Ele falou: compra um filtro d'água de mim. Compra um filtro d'água. Quanto custa o filtro d'água? Na época que ele veio me oferecer, custava R$500. Falei: nossa, que filtro d'água caro. Não, eu vou lá na Casa Bahia, vou comprar um lá na Casa Bahia em 24 prestações, um que custa metade do preço. Aí ele falou assim para mim, eu não vou citar nomes que a gente está transmitindo: que marca que é? Eu falei: a marca X. Aí ele falou: a marca X? Pegou a pastinha de novo, mostrou a marca X para mim. Essa marca aqui? Eu falei: esse aí, custa metade do preço. Ele falou: pois é, mas você tem que prestar atenção numa coisa: a marca X não filtra tão bem a água igual o meu, não alcalina a água, e daqui 3 meses você terá que trocar o filtro, e o filtro, primeira troca é paga. No final do ano, quando você trocar 4 filtros, o meu já saiu muito mais barato, o meu tem muito mais vantagens, então você precisa do meu filtro. Resumo da história: comprei o filtro. Hoje, quando eu chego em qualquer casa, se eu estiver mudando de casa, a primeira coisa que eu coloco é o filtro d'água, graças a esse terrorismo que o meu cunhado fez. Muito bem, mas o que é que nós aprendemos com essa história? Número 1, o meu cunhado conhecia muito bem a minha necessidade. Ele me convenceu de que eu precisava de um filtro d'água, de que eu tinha necessidade de tomar uma água limpa. Primeira coisa, ele me convenceu da minha necessidade. Segunda coisa, ele conhecia os concorrentes do produto que ele vendia. Ele sabia muito bem o que oferecia tais concorrentes. Terceiro lugar, ele conhecia profundamente o produto que ele vendia. Pastor, o que essa comparação análoga tem a ver com pregar o Evangelho, com fazer apologética? Meu irmão, tudo a ver. Primeiro, nós precisamos convencer as pessoas de que elas são pecadoras, de que elas precisam do sangue de Jesus para a purificação dos seus pecados. As pessoas acham que não são pecadoras.
Hoje em dia não se prega mais sobre pecado, não se fala mais da problemática do pecado e da queda humana. Mas como disse até o pastor no início do trabalho aqui ontem, que nós somos maus. A humanidade precisa ouvir pregações aonde elas são confrontadas e colocadas diante do seu pecado, diante da sua transgressão, para que ela entenda a necessidade do sangue do Cordeiro. Primeira coisa. Segunda coisa, quando elas entendem que deve procurar uma religião, e a gente vai falar de Jesus, por exemplo, você chega no catolicismo, maior religião brasileira, Brasil, maior país católico do mundo. Você fala para o católico: meu querido católico, você precisa aceitar Jesus. O que ele diz? Nossa Senhora, eu adoro Jesus. É ou não é? Nossa Senhora, eu não vivo sem Jesus. Se você chegar para o muçulmano e falar para ele: meu caro islâmico, meu caro muçulmano, você tem que aceitar Jesus. Ele vai dizer: como aceitar? Nós é que estamos pregando Jesus ao mundo, porque nós somos os verdadeiros cristãos. Nós pregamos sobre o Cristo, sobre o profeta Jesus. No Alcorão é chamado de Isa. Nós cremos que ele nasceu de uma virgem, que ele foi assunto aos céus e que ele voltará. Bom, quando o muçulmano fala isso para um evangélico, se ele não for adequadamente preparado, o que o evangélico fala para o muçulmano? A paz do Senhor. Mas quando você vai estudar, você descobre que os muçulmanos não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, não acreditam que Jesus morreu numa cruz para morrer pelos nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará para buscar a igreja. Não, eles não acreditam nisso. Para eles Jesus voltará, ele não morreu na cruz, foi assunto aos céus, mas voltará para dizer que Mohammed é o profeta verdadeiro. Entendam a problemática. Se nós voltarmos para o católico, Nossa Senhora, ele disse, se Nossa Senhora ordenou, no caso Maria, que nós deveríamos obedecer a tudo que Cristo mandou, para que eu preciso de intercessor? 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus, e quem é esse mediador? Jesus Cristo. Logo eu não preciso desse monte de mediadores, mas o católico precisa aprender a verdade, e agora os católicos estão desenvolvendo uma apologética. Eles estão dizendo: não, nós não colocamos nada entre Deus e os homens. Não, é assim, olha, Jesus, você ora, fala com Maria, Maria fala com Jesus, Jesus fala com Deus Pai, pronto, está resolvido. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia manda você direto a Deus Pai, Hebreus capítulo 9, falar em nome de Jesus com o Deus Pai. O que eu quero que você entenda é que a maioria das religiões, aqui no nosso caso, no Brasil, elas dizem que aceitam Jesus, que creem em Jesus, mas quando você analisa a cristologia deles, não é uma cristologia bíblica. Por exemplo, já ouviram falar de mormonismo? Sim ou não? Já ouviram falar de elders, aqueles moços que andam de branco, todo mundo tem o mesmo nome? Antigamente eu ficava perguntando como é que eles acham tantas pessoas com o nome de elder. Mas na verdade elder em inglês quer dizer ancião. Então elder é o missionário mormon. E eles acreditam que Jesus é o irmão de Satanás, que ele, para nascer aqui na terra, Deus Pai, que tem um corpo de carne e osso glorificado, desceu na terra, teve uma relação física com Maria para nascer Jesus. Eu pergunto, este Jesus é o mesmo Jesus que nós pregamos? Não, claro que não. Vocês estão entendendo a problemática? E quando eu explico isso, os irmãos falam: pastor, como é que nós vamos conhecer todas as religiões como o senhor? Não é possível. Claro que não, nem eu conheço.
Mas aqui no Brasil, nós podemos conhecer as principais religiões. Nós podemos estudar um pouquinho de catolicismo e como refutá-lo. Nós podemos estudar o espiritismo e todas as vertentes, e a refutação é geral, é possível, e estudá-la. Nós podemos estudar as 3 pseudo-cristãs, que são mormons, adventistas e testemunhas de Jeová. Nós podemos estudar um pouquinho daquelas instituições que estão ao redor da nossa casa, não porque a gente não os queira bem, mas pelo contrário, porque nós os queiremos entre nós, louvando a Jesus Cristo e salvos pelo sangue do Cordeiro. Os irmãos estão entendendo? Então veja a engrenagem. Eu disse aqui para um coordenador de um instituto teológico que estava aqui conosco ontem, a apologética dentro da grade teológica, ela está para um braço da missiologia. Ela é um instrumento missiológico. Ainda ontem conversava com o pastor que me antecedeu. Não foi com ele, acho que foi com o pastor, com Misael. Acho que foi com Misael ou com Aloísio. Que uma junta missionária em São Paulo mandou um casal, 2 casais aliás, de missionários para um país da África islamizado. De 3 em 3 meses vinha um relatório. O primeiro ano o relatório veio normal. O segundo ano demorou um pouco mais. No final do segundo ano os relatórios cessaram. No terceiro ano, sem relatório, sem notícia, a junta missionária arrumou dinheiro e mandou gente para lá. Então, ao chegar lá, descobriram que aqueles 2 casais de missionários que foram pregar o evangelho aos muçulmanos acabaram sendo islamizados. O que aconteceu? Falta de preparo sobre apologética, sobre a defesa da fé, sobre o conhecimento de seitas e heresias. Voltando à história do meu cunhado para terminar, porque estou dando muita ibope para ele hoje. Meu cunhado é uma bênção, viu, irmãos? Ele toca todo o instrumento, é maestro na igreja, e ele vai assistir isso aqui e vai rir muito de mim. Mas falando sobre a analogia com o meu cunhado, quando ele foi vender o filtro para mim, ele mostrou a minha necessidade. Assim temos que fazer com as pessoas que estão no mundo, mostrando para eles a necessidade de Cristo de salvação. Depois o meu cunhado mostrou para mim que o filtro do concorrente não era o filtro ideal. Eu precisava do filtro que ele estava oferecendo, porque o filtro dele era original, o filtro dele era mais potente, o filtro dele era o bom. Então olha bem isso, nós precisamos primeiro conhecer a fé que nós temos, a fé que nós pregamos, a fé com que acreditamos. Depois a gente precisa de um pouco de conhecimento das outras expressões de fé, para que a gente, ao embater-se com elas, nós tenhamos argumentos apologéticos para poder levá-los a Cristo. E por fim, nós precisamos entender que o nosso Cristo tem superioridade aos outros Cristos que estão no mundo, às outras expressões de fé, e explicar o porquê dessa fé. Próxima transparência para explicar o que não é apologética. Vamos ler comigo? Apologética, vamos lá. Apologética não é a crítica pela crítica. A gente não tem a intenção de falar mal de ninguém, mas a comparação é feita para que as pessoas entendam a importância de acreditar no Cristo bíblico, porque o Cristo que salva não é qualquer Cristo, o Cristo que salva é o Cristo da Bíblia. Paulo disse que há muitos Cristos por aí, mas o Cristo verdadeiro é o da Bíblia Sagrada. Vamos ler o segundo. A apologética, vamos lá. A apologética não é intolerância religiosa. Não tem nada a ver com intolerância. Nós não estamos, irmãos, discutindo ou conversando sobre para poder odiar, para poder perseguir. Não, nós estamos indo para a discussão porque nós amamos e nós queremos nessa discussão trazer a pessoa até Jesus Cristo. Então, a apologética não é intolerância religiosa. Intolerância religiosa
seria se eu não pudesse discordar da outra expressão de fé. Inclusive, tem uma decisão até mesmo do Supremo Tribunal Federal, aonde no Brasil está livre o proselitismo e o confronto de ideias doutrinárias, porque o Brasil tem todo tipo de expressão de fé, e essa ideia de discordar tem que ser mantida na esfera teológica. Espero que não mudem isso. Por fim, vamos lá? Apologia não é ataque puro e simples. Não é um ataque pelo ataque, mas apologia é um ataque inteligente em resposta aos ataques que a igreja sofre. A Bíblia nos orienta a termos um escudo e uma espada na mão. Lembra da armadura de Deus? O escudo é para defesa e ataque com a espada. Aliás, nós usamos o que eles chamam de broquel. Esse broquel é um escudo pequeno. Ele serve para defesa, mas ele serve até para o ataque, porque como ele é pequeno, você pode bater no inimigo com ele, além da espada. Então muitas vezes nós devemos estar preparados. Quer ver uma coisa? Quem aqui já foi visitado por uma testemunha de Jeová? Levante a mão, por favor. Todo mundo? Vocês viram isso? O pastor Luciano não está ali, mas vocês viram isso? Quem já foi visitado por um batista? Levanta a mão. Que coisa horrorosa. Cadê o pessoal que foi visitado por um batista? Levanta a mão. 3, 4, 5, meia dúzia. Quem foi visitado por um evangélico? Levanta a mão. Vamos facilitar. Escuta, olhem para mim. As testemunhas de Jeová têm menos de 1 milhão de membros no Brasil. Como é que eles conseguem visitar todo mundo? Por que você não visita o teu vizinho? Por que você não visita as pessoas da sua família que não conhecem Jesus? Por que você não dá Bíblia de presente? Por que você não escreve uma carta falando da graça de Jesus a alguém da sua família? Os nossos alunos do seminário, o mês passado, tiveram uma atividade pedagógica de evangelismo, e eles tiveram que escrever uma carta e dar 2 Bíblias de presente, 2 cartas e 2 Bíblias a vizinhos deles. Eu e minha esposa demos ao nosso vizinho, e domingo retrasado ele foi na igreja. Tomara que ele volte, mas ele foi, ele recebeu uma Bíblia, ele recebeu uma carta. Outras pessoas estão entregando, falando de Jesus. Nós precisamos perder a timidez e falar de Jesus. E testemunha de Jeová é uma coisa espetacular, porque geralmente nós precisamos sair na rua para achar as pessoas que querem ouvir o Evangelho. Mas a testemunha de Jeová é o único pecador que vem até na nossa casa e ainda pergunta se você quer conversar com ele. E por que os crentes não conversam com as testemunhas de Jeová? Porque a testemunha de Jeová está pronta para falar com você, e você não está pronto para falar com ela. É ou não é? E por que ela está pronta para falar com você, e você não está pronto para falar com ela? Porque a testemunha de Jeová vai de casa em casa, ela evangeliza, ela vai para a rua, e na rua ela escuta perguntas, questionamentos, e para ela responder ela tem que estudar, e estudando ela aprende, ainda que seja errado, mas ela aprende. Mas você faz o quê? Eu venho na igreja e de vez em quando ainda dou o dízimo. Né? É assim ou não é? Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. É para isso que serve a apologética, para dividirmos o Evangelho. E as pessoas têm uma dificuldade de entender sobre a apologética. Olha, escute. No Brasil, sabe quantos mil ribeirinhos tem? Alguém sabe aqui, mais ou menos? Quantos? Sim, mas no total, lembra? 350 mil ribeirinhos. Uma irmã chegou lá na primeira igreja batista de Rio Preto. Ela precisava de uma verba de 8 mil reais para terminar uma escola, uma sala de aula para os alunos lá. O pastor fez o apelo, em 5 minutos ela conseguiu ali rapidamente com a igreja 15 mil reais. Nós temos 350 mil ribeirinhos.
Em 5 minutos conseguimos 15 mil reais. Mas nós temos 1 milhão de testemunhas de Jeová, 1,5 milhão de mormons, quase 2 milhões de adventistas, 1 milhão de muçulmanos, 4 milhões de kardecistas, 150 milhões de católicos, e como parte dos católicos também pratica espiritismo, 80 milhões de espíritas. E nós não temos material pedagógico para evangelizar esse pessoal. Nós não temos material. Nós não temos folhetos específicos para evangelizar os mormons, os adventistas, as testemunhas de Jeová, por exemplo. E sabe de uma coisa? Todos eles têm folhetos para nos evangelizar. Sabiam disso? Todos eles têm folhetos para ganhar os crentes, para a doutrina deles. Uma vez uma das minhas alunas falou assim: ai pastor, eu não falo sobre esse assunto com a minha colega que é TJ, porque eu acho que ela vai perder a amizade comigo. Falei, tá bom. E ela já falou com você sobre a doutrina dela? Todo dia. Quer dizer, a TJ não tem medo de falar com ela sobre a fé que ela acredita, e ela fica com medo de falar com a TJ, porque acha que a TJ vai ficar magoada se ela falar sobre que Jesus Cristo é Deus encarnado entre nós, e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e salva e leva para o céu, e ela está com medo de falar isso. Então nós precisamos, irmãos, mudar esta realidade. A igreja não entende apologética. Os irmãos acham que a apologética é apenas um jeito de pegar pedras e jogar em cima dos coitados das outras religiões. E mais, tem irmãos que acham que é tudo crente, vai tudo para o céu. Outro dia um rapaz de uma outra igreja falou assim para mim: eu não preciso da escola dominical, pastor. Eu falei, não, a testemunha de Jeová vem em casa de domingo me dar aula. Os irmãos estão vendo a situação? Uma vez eu peguei os meus alunos do seminário, que eu tenho uma classe de apologética, e eu levei eles numa seita, chamada Seita da Santa Vó Rosa. Conhecem? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Espírito da Santa Vó Rosa está no céu. Dá um Google depois aí para você ver que seita é essa. Parece uma igreja Deus é Amor, para você ter uma ideia. Aí eu e os meus alunos foram lá. Eles não usam nem a Bíblia, eles só leem as cartas do sobrinho ou do parente da Vó Rosa que escreve para eles. Mas parece uma igreja tipo a Deus é Amor. E aí nós tínhamos lá um irmãozinho da Assembleia de Deus cantando na igreja da Santa Vó Rosa. E olha uma das músicas, o líder chamava irmão Aldo, morreu há pouco tempo. A música dizia assim: Santo, Santo, Santo é o nosso irmão Aldo, que é onipotente, onipresente, onisciente. Aí eu estava do lado da senhora que estava cantando esta melodia, e falei assim, ajoelhado nós estávamos cantando. Aí eu olhei para ela e falei assim: minha senhora? Ela, pois não, moço. Mas onipotente, onisciente, onipresente não é só Deus? Como é que pode ser o irmão Aldo onipotente, onisciente, onipresente? Ela falou assim para mim: o senhor é daqui? Eu falei, não. Então fica aí que o senhor vai entender. Só que lá estava o irmãozinho da Assembleia de Deus. Olha que situação. Vamos lá, a primeira transparência da outra palestra, rapidamente. É a segunda slide. Isso. Entendendo a missão, aula 2. Vamos lá. Rapidamente. Quantos minutos já passou da minha palestra? Eu tenho uma dificuldade para pregar sem relógio. Eu gosto do relógio, porque eu olho para o relógio e falo, aquele relógio não é crente, ele está nos apertando, mas aqui não tem relógio. Onde está o relógio? Não tem, né? Muito bem, rapidamente nós vamos tentar falar sobre o fim e a importância da apologética, abordagens e embasamento bíblico, amém? Mais 20 minutos, irmãos, aguentam? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá, meu irmão. Próximo, por favor. Muito bem. Quanto ao crente,
A apologética contribui para o fortalecimento dos crentes de pelo menos dois modos, preste atenção nisso. Em primeiro lugar, lhes dá confiança de que a fé deles é verdadeira e razoável, promovendo assim encorajamento para uma vida de fé, sempre em busca da compreensão. Ou seja, você estuda sobre apologética, você aprende que a sua fé é uma fé que tem objetivo, que tem lógica, que tem conceito. O cristianismo não é uma religião qualquer, ela é uma religião fundamentada em evidências. Nós podemos ter essa confiança ao estudá-la. Em segundo lugar, a apologética pode atuar até mesmo em algumas estruturas seculares que envolvem nossas próprias vidas, nos auxiliando a enfrentar as diversas indagações a que tais estruturas nos submetem, bem como nos libertando para uma cosmovisão compatível com o cristianismo. A apologética procura consolidar a fé do crente, fundamentando as convicções religiosas mediante a explanação lógica e sólida, tranquilizando sua consciência, iluminando seu coração e limpando a sua mente. É a dimensão pastoral da apologética. Os irmãos estão entendendo isso? O Martinho Lutero disse que as heresias faziam com que a igreja se esmerasse no estudo da palavra. O apóstolo Paulo chegou a dizer: até importa que haja heresia entre vós, para a gente poder estudar, aprender, refutar. Irmãos, coisa gostosa é você ter entendimento para conversar com quem quer que seja. A pessoa começa. Uma vez eu estava no Uber, e quando eu ando de Uber, eu vou falar mesmo de Jesus. Eu estou pagando. Eu cheguei dentro do Uber, estava um calor, a minha cidade faz 30 graus à meia-noite. Entrei dentro do Uber, aquele calor, eu estava até encontrando um pastor, encontrar um pastor no shopping. Entrei no Uber, falei: que calor. A mulher falou assim: está o inferno esse calor. A motorista do Uber. Eu falei assim: não está não, o inferno é mais quente, e quem não aceitar Jesus vai para lá. Ela falou assim para mim: mas eu creio em Jesus. Falei: qual é a sua religião? Eu sou do candomblé. Falei: a senhora está indo para lá. Irmão, o que eu tenho a perder? Ela pode mandar eu descer. É ou não é? É, desce, eu desço. Ela falou assim: o senhor tem coragem de falar isso para mim? Eu falei: claro. Já pensou se a senhora morre agora, bate o carro, vai para o inferno, e eu aqui sem avisar a senhora? Ela falou assim para mim: e por que a minha religião não é de Jesus? Eu falei: simples. Como é que chama aquele Cristo que tem lá no Rio de Janeiro, de braço aberto? Ela falou: Cristo Redentor. Eu falei: a senhora sabe por que é Redentor? Ela: não. Eu falei: porque ele redimiu. A senhora sabe o que é redimiu? Ela falou: não, redimir é comprar em um mercado de escravos para pôr em liberdade. Redimir é pagar pelo preço. Então Jesus pagou pelos teus pecados. Para que a senhora tem que reencarnar? O candomblé também não crê em reencarnação? Ela falou: crê. Eu falei: então para que a senhora vai lá no centro, desenvolve, para depois reencarnar, voltar para cá, sofrer de novo, morrer, reencarnar, voltar? Para que isso, se Jesus pagou pela sua dívida? Falei para ela: mas tem mais. Se a senhora estiver certa, eu posso até reencarnar e vir de novo, mas se eu estiver certo, a senhora vai acordar no inferno. Ela pensando desse jeito, eu falei para ela assim: olha, mas esquece o inferno. Entenda que Jesus tem um céu para a senhora, e este céu está disponível para você. O candomblé, ainda que a senhora não quisile com os seus guias, não pode te levar para o céu, nem para um plano de luz, mas Jesus Cristo já garantiu isso para a senhora. Sabe o que aquela mulher me disse? Você é audacioso, né? Eu falei: a senhora é preciosa para Jesus. Tinha um muçulmano em Rio Preto,
que ele me chamava de João, ele falava. E um dia, ele falou assim para umas pessoas que estavam lá comigo: o João é muito atrevida. Aí eu perguntei: por que eu sou atrevido, senhor Nassib? Ele falou: porque você é um cristão que me fala tudo na cara, você parece um muçulmano. Aí eu falei: qual é o problema? O máximo é o senhor me matar, mas eu vou falar tudo na sua cara. E o senhor Nassib, ele mudou-se da minha cidade, porque ele disse que lá ele não convertia ninguém, e o único que ele conversava estava querendo convertê-lo. Então, irmãos, nós não temos nada a perder. Lembra do arriscar? Lembra ou não do arriscar? Quem estava aqui? Arrisque, nós não temos nada a perder, mas para isso estude, se prepare, aprenda, pare de ficar perdendo tempo, leia bons livros, aprenda, marque a sua Bíblia, risque ela, faça a sua vida ser uma vida de aprendizado bíblico, e vá para o campo missionário, e o campo missionário é ao lado da sua casa, vá lá. O pastor acabou de falar das missões lá fora, da igreja perseguida lá fora, mas e o campo missionário do lado da sua casa? Irmãos, se tudo tiver certinho, somos 40 milhões de evangélicos no Brasil, se nós contarmos até algumas seitas aí. Mas o Brasil tem 210 milhões de habitantes, tem muita gente para ganhar. Fale de Jesus. Próxima, por favor. Enquanto o rapaz do teclado não chegar, eu fico tranquilo. Quanto ao crente, nesta categoria estão incluindo os vários tipos de sujeitos que rejeitam a fé cristã de uma forma ou de outra. Quanto aos não crentes, tá bom? Quanto aos não crentes, os indiferentes, os incrédulos, os agnósticos, os ateus, os anticristãos. Para esta categoria, a apologética serve como instrumento de conhecimento e demonstração, evidenciando as razões lógicas do sistema doutrinário cristão, tanto sua coesão interna, bem como as evidências externas, levando-os à reflexão do cristianismo como a única religião revelada. Tais evidências servem para convencê-los da inutilidade do seu raciocínio materialista, da falácia de sua lógica humanista e o logro de sua incredulidade, levando seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Estava eu na minha pós-graduação, no refeitório da faculdade, e eu já estava meio marcado, porque eu interpolei muitas vezes dentro da aula, e aí estava eu conversando com meu colega, e atrás de mim, uma pessoa que não era muito minha fã, e ela dizia: como é duro aguentar fundamentalista religioso dentro de uma sala de aula, numa pós-graduação. Pensei comigo, fui revelado. E ela ali falando, me cutucando, e eu de costa para ela, naqueles banquinhos redondos. E ela falou assim para a amiga: onde já se viu ter ainda nesse século 21 fundamentalistas religiosos, sendo que a Bíblia está cheia de erros? Ah, quando ela falou isso, na hora eu rodei o banquinho. Falei: escuta aqui, minha filha, que é João. Falei: se a Bíblia está cheia de erros, dá 2 erros aí para nós de cabeça, bem rápido, porque você deve ter estudado o assunto. 2 erros, por favor, vai lá. Ela levantou do banquinho e falou assim para a amiga: tá vendo, amiga, tá vendo? E foi embora. Eu só pedi 2 erros, devia ter pedido 1, mas fui pedir 2, coitada, ficou desesperada. Irmãos, as pessoas criticam o que não sabem. Quando ela pega um crente esclarecido, ah, que coisa linda, porque nós temos algo a mais, não só o conhecimento, nós temos também a unção de Deus sobre as nossas vidas. Próxima, por favor. Importância. Como disciplina da teologia, a apologética cristã, como a disciplina da teologia, visa defender os princípios bíblicos por ela, teologia expressos.
Dentro dessa perspectiva, a apologética visa combater os desvios doutrinários identificados nas diversas disciplinas teológicas, especialmente nas doutrinas essenciais, como a natureza divina, Pai, Filho e Espírito Santo, a encarnação, morte e ressurreição de Cristo, entre outras doutrinas. Irmãos, a apologética faz você virar craque na Bíblia. Eu devo todo o meu conhecimento teológico, além dos estudos, além do seminário, eu devo aos membros de seitas. São eles que me moldaram, me fizeram aprender. E se você for para a rua e pregar o Evangelho, e se você falar com essas pessoas, elas vão te perguntar, e aqui eu abro um parênteses. Quando eu era novo convertido, isso em 89, não havia material, não havia site, não havia bíblias. E eu saía para a rua para evangelizar, às vezes sozinho. E aí eu encontrava com as pessoas que tinham dúvidas, testemunho de Jeová, mormon, adventista. Tem que guardar sábado, tem que, nós vamos morar na terra, não é no céu. E eu anotava. E o membro da seita me dava um chocolate de Bíblia. Isso no sábado. No domingo, o pastor, coitado, morava no fundo da igreja. Como não tinha material, eu esperava acabar o culto. Esperava o pastor despedir de todo mundo. Quando o pastor ficava sozinho, lá ia eu, o pastor ficava assim, joguei pedra na cruz, eu chegava nele, pastor, dá para a gente conversar? Dá. Aí sentávamos, o culto tinha acabado 9h30, era 11h30, ele perguntava, vai dormir aqui? No outro sábado eu voltava lá e dava a resposta, aí eles faziam novas perguntas, coitado do pastor, eu voltava para o pastor. Hoje você tem o site do cacp.app.br, hoje você tem a Bíblia Apologética, hoje você tem material, hoje você tem um congresso desse, você tem uma livraria ali. Gente, acorda, vai para o campo, vai para Jesus, prega o Evangelho. Vai, vamos lá. Próxima, por favor. Vamos, querido, para eu acabar aqui. Você não quer que eu acabe, né? Abordagens, a apologética negativa. Segundo a sua concepção do assunto, na apologética negativa, o objetivo principal é produzir respostas aos inúmeros desafios da fé religiosa. Ou seja, esta vertente apologética visa remover os obstáculos enfrentados pela convicção da nossa crença. Nesta abordagem estratégica, o apologista recebeu argumentos ofensivos à sua convicção religiosa e, por conseguinte, expõe argumentos defensivos. Então, na apologética negativa, eu respondo ao ataque. Eu escrevo artigo respondendo ao ataque. Próxima, por favor. Na apologética positiva, o apologista tem a iniciativa e apresenta argumentos contundentes que amparam suas convicções religiosas e, consequentemente, às vezes até involuntariamente, se opõe às demais convicções de fé. Nesta abordagem estratégica, o apologista trabalha demonstrando evidências que comprovam sua crença e, ao contrário da abordagem negativa, não depende de um ponto doutrinário pré-estabelecido para iniciar sua tarefa. Observamos, portanto, duas atitudes comportamentais distintas, embora convergentes ao mesmo objetivo. Então veja, na apologética negativa, nós vamos correr atrás do prejuízo e vamos responder aos ataques à fé. Na apologética positiva, eu dou a resposta primeiro. Eu entro na seara do mundo sectário. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Vila Velha, porque eu vinha todo ano aqui em Vila Velha, tinha uma igreja presbiteriana que estava cercado tem até hoje, que estava cercado por 3 salões do reino. Então os irmãos eram bombardeados com literatura das TJs. Eu e o pastor Paulo Cristiano viemos aqui, ficamos de sexta a domingo de manhã dando um curso para os irmãos. No domingo à tarde, nós fomos à caça. E eles sabiam onde é que as TJs trabalhavam de domingo à tarde. E nós fomos ao encontro das TJs. Imagina vocês, pela primeira vez na história, as testemunhas de Jeová foram procuradas. E os irmãos, pastor, um TJ ali, vamos lá, irmão, vamos lá. E os irmãos tudo animados para conversar com. A TJ nunca achou tanta gente querendo falar com elas. Foi uma tarde maravilhosa. Terminou o trabalho, os irmãos
vieram falar conosco. Ele falou: pastor, que coisa maravilhosa, poder conversar com argumento, poder falar do amor de Deus. Eu sempre apanhei da TJ, hoje eu ensinei um TJ. Então o irmão ficou feliz. Essa é a apologética positiva. Eu vou atrás, eu não sou a vítima da afronta. Sabe aquela coisa, o cara chega em você: você sabia que a Bíblia diz isso? Sabia, e diz mais isso e isso. Percebe? Isso é apologética positiva. É quando você estuda o assunto, quando você se prepara. Próximo, para terminar. Ok, comentando esse primeiro versículo. Veja, temos que estar preparados. Por que que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que que ela não é um mito e verdadeira? Por que você crê que Jesus ressuscitou? O apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos estar preparados para responder essas questões. Outro dia estava no ônibus, indo para São Paulo, para um congresso, e um rapaz estava lendo um livro de um ateu. E eu aqui de olho, e o ônibus balançando, eu de olho nele. E ele escondia meio livro assim, né? E eu observando o livro. Aí a hora que ele parou de ler, eu falei: bom o livro? Ele falou: bom. Falei: do que trata? Ele falou: não, é um livro sobre ceticismo, sobre não crer em nada. Eu falei: tá, eu entendi. E eu falei para ele: você não crê em nada? Ele falou: estou estudando um assunto, mas eu sou agnóstico, só creio no que pode ser provado. Eu falei: é mesmo? Ele falou: no que ele falou, o ônibus encostou num caminhão. Ele falou: meu Deus! Ele foi falar: meu Deus, perto de mim. Eu falei: exatamente, nosso Deus, é nosso, meu querido. Você percebeu? Ele falou: não, isso é um construto que fizeram na minha cabeça. Eu falei: não, isso é a graça de Deus, dizendo que você tem que crer em Jesus, rapaz. E foi maravilhoso essa viagem. O segundo versículo, por favor. Logo, se você viver esses versículos bíblicos, sabe o que você vai ser? Você vai ser um apologista. Você vai ser um defensor da fé. E é isso que eu desejo para você, que você acorde para esse mundo religioso que está ao nosso redor e que precisa ser evangelizado, que não há investimento, que não há ninguém pensando neles. Detalhe: evangelizar até um ateu é fácil, mas um religioso é complicado, porque você tem que entender a religião dele. Vamos ficar de pé para orar.